Olha, rapaziada, eu tava conversando com uma fonte agora e a fonte virou e falou pra mim, cara, vai ter uma mudança bem significativa no elenco do Atlético. É o momento de você brilhar. Me passou mais um nome que a gente vai trazendo aos pouquinhos aqui pra vocês. A gente já trouxe o nome do Leonardo Bittencourt e a gente já trouxe o nome do Vitor Sá, dois jogadores que o Atlético já deu aquela famosa sondada. E acho muito importante a gente entender que o momento é exatamente para isso, para as famosas sondadas, para as famosas ligações e tentativa de entendimento, principalmente de condições financeiras em relação a determinados jogadores. Eu acho que no final das contas é isso que o Atlético, nesse momento que ainda não acabou tanto a temporada na Série A, a temporada na Série B também ainda não finalizou. O Atlético está tentando se situar para, a partir de certo momento, começar as movimentações de forma mais concreta. Então é o momento da sondagem, é o momento da ligação. Daqui a pouco a gente certamente vai chegar com negociações um pouco mais avançadas. Mas eu tenho uma primeira impressão sobre as movimentações que eu vejo o Atlético fazer no mercado da bola. E pra mim o Atlético ele ficou muito assustado com o que aconteceu com o Sport. Eu acho que o Sport talvez seja o grande amigo do Atlético nesse cenário de mercado da bola. Porque o Atlético ele percebeu. Eu preciso investir. Eu preciso tirar do papel. Eu preciso fazer com que o torcedor sinta confiança no meu time e que meu time seja compatível a um cenário de Série A. O Sport acreditou muito em jogadores que foram destaques de Série B e aconteceu o que aconteceu. Eu acho o time do Atlético melhor do que era o time do Sport. Mas eu acho que fica esse alerta muito claro pra gente não ceder, pra gente não se contentar com um nível de campeonato que é bem inferior ao nível de campeonato que a gente vai encontrar ano que vem, caso nada dê errado e a gente confirme o acesso. Então, volto a dizer, a peneira que o Atlético vai fazer para separar os jogadores com condição de estar na Série A e com, assim, infelizmente, não tanto talento para fazer parte desse momento que o Atlético vai viver a partir de agora, ela precisa ser muito seletiva e ela precisa ser muito compatível às ideias de jogo do Odair. Porque às vezes tem um jogador mais limitado, mas ele encaixa exatamente no perfil que o Odair quer de jogador, pensando na sequência do trabalho do Odair na primeira divisão. Mas se o jogador às vezes for até melhor tecnicamente, mas não se encaixar, ele também acho que tem que ser um nome descartado. Mas tanto o nome do Vitor Sá quanto o nome do Leonardo Bittencourt, obviamente esses caras vão ter que chegar, vão ter que se provar. São nomes que agregam. São nomes criativos, jogadores que estão, querendo ou não, nesse momento, no mercado um pouco mais distante, mas são nomes que agregam. Trazem capacidade técnica, trazem, assim, um preenchimento de vagas que eu acho que a gente vai precisar suprir. Acho que a gente vai precisar de um meia, como é o Leonardo Bittencourt, jogador de um pouquinho mais chegada à frente, de boa capacidade das entrelinhas. Acho que o Vitor Sá faz muito sentido sendo esse ponta pelo lado direito de drible de um contra um. A gente não tem esse ponta tão habilidoso. O ponta mais habilidoso que a gente tem é uma aposta, que é o caso do Isaac. Então o Vitor Sá chegaria para preencher uma posição importantíssima no elenco do Atlético. Então, além da qualidade, eu acho que também tem que ter um encaixe muito óbvio dentro do que o elenco não entrega nesse momento. A partir do momento que a gente entende que o elenco começa a entregar de forma mais concreta, como por exemplo, sei lá, o Julimar, o Viveiros, a gente tem um olhar menos criterioso em relação aos reforços que vão chegar para essas posições. Mas tem posições que são muito abertas e a gente já conversou sobre isso. Eu acho que daqui a pouco o torcedor do Atlético vai perceber como o Atlético vai tentar ser meio que predador dos times que não foram bem nessa temporada do futebol brasileiro. Daqui a pouco eu acho que o torcedor do Atlético vai entender que vão existir vários nomes de Série A que o Atlético vai atrás, que eu acho que fazem sentido, que podem agregar da mesma maneira que vários jogadores saíram do Atlético para agregar em outras equipes, como foi o caso do Coelho, do Canóbio, enfim. Então, o rebaixamento da Série A, de certa forma, vai ser relevante sim para o Atlético
montar parte do seu elenco, entender parte dos seus alvos. E acho que, assim, pelo menos num primeiro momento, a gente vai tirar pelo menos 2, 3 pecinhas dali. E acho que o Atlético vai fazer um elenco humilde, assim. Pelo nível de movimentação que eu tô vendo, não vai ser um Atlético que vai tentar ser dominante, não vai ser um Atlético que vai tentar ser o time da posse de bola, não vai. Vai ser um Atlético forte fisicamente. E acho que esse tem que ser o perfil de jogador mesmo. Um Atlético forte, um Atlético que disputa, um Atlético que compete, um Atlético rápido, um Atlético vertical. Bem a cara do trabalho do Odair Helman no Inter, bem a cara do trabalho do Odair Helman no Fluminense. Eu acho que isso acaba sendo muito importante também. Então, é um primeiro entendimento, mas esse jogador um pouquinho mais operário da bola, esse jogador um pouquinho mais guerreiro, eu acho que faz muito sentido com o momento de um time que tá voltando pra Série A. Acho que a gente vai ter algumas sondagens fortes por alguns jogadores que a gente vai ter que resistir. E eu não falo só sobre o Zapelli. Já foram, por exemplo, no Viveiros. Soube agora há pouco. Que tem clube rico do futebol brasileiro indo atrás do Viveiros. O Atlético, obviamente, não pretende negociar. E a temporada na Série B, eu acho que teve um efeito até positivo nesse cenário. A temporada da Série B desvalorizou muita gente. Por exemplo, conversando com essa fonte, ela me falou: o Esquivel ano passado, nesse momento, tinha várias sondagens, hoje não tem nenhuma. O Filipinho tinha várias sondagens, hoje não tem nenhuma. Então o Atlético, não vou falar que tá desfrutando da queda técnica e esportiva que teve, mas o seu elenco fica menos em foco. Aparentemente, o jogador que tá mais gerando interesse do mercado é o Bruno Zapelli. Eu acho que vale a pena o Atlético fazer todo o esforço para a permanência do jogador. Mas enfim, algumas primeiras impressões de um mercado que vai ser fundamental para que o clube não precise fazer mais um concerto de rota ao longo da temporada. Em 2025, se não fosse o concerto de rota, provavelmente o Atlético estaria na segunda divisão, mesmo ainda tendo jogos para fazer. Foi um concerto de rota fundamental para o Atlético encontrar um caminho, para o Atlético seguir uma linhagem mais coerente na temporada. Então, acreditando muito que, além do esporte, a gente aprendeu também com a nossa temporada e, óbvio, sabendo que 2024 também não era um ano para o rebaixamento. Acho que o Atlético ele vai. Ele vai não, né? Ele aprendeu na dor quanto bons reforços fazem diferença, quanto material humano faz diferença. Não é a única coisa. Acho que o clube precisa ter ambiente, precisa ter o trabalho do treinador, mas você precisa ter um grupo compatível com suas ambições. Qual vai ser a ambição do Atlético na temporada que vem? Na minha visão, tentar chegar o mais longe possível na Copa do Brasil e, óbvio, fazer um campeonato brasileiro tranquilo. E para isso, Leonardo Bittencourt, para isso, o Vitor Sá ajudam de verdade. Assim. Eu acho que o Vitor Sá é pro torcedor olhar com outros olhares, tá? Eu acho que o Vitor Sá pro Atlético chegaria com um nome de peso. Um cara que foi importantíssimo para um time que brigou recentemente pelo Campeonato Brasileiro, que foi o caso do Botafogo de 2023, e você tinha ali no Vitor Sá um expoente técnico com alto índice de boas atuações contra os melhores times do futebol brasileiro, oferecendo uma característica que o Atlético não tem, que além da velocidade, além da verticalidade, é essa questão do drible. Jogador, então, que tem um certo refino, jogador que tem experiência europeia também, em grandes ligas, uma ótima passagem pelo Wolfsburg. Então, o que não deu certo há algum tempo atrás, que dê certo agora, porque acho um jogador muitíssimo interessante. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.